Eu queria agradecer o convite da CNN, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nos prefeitos e as prefeitas, cumprimentar um amigo de longa data, o Paulo Zukovski. Queria também saudar os prefeitos e as prefeitas e queria dizer para vocês que nós sempre consideramos os prefeitos e as prefeitas parceiros estratégicos na construção desse novo momento que o Brasil passa desde o início do governo do presidente Lula. Nós devemos aos prefeitos e às prefeitas o fato que o nosso Brasil hoje cresce com distribuição de renda. E ao crescer com distribuição de renda, atinge hoje um desenvolvimento que melhorou a vida das pessoas nos nossos municípios. Sabemos que temos um desafio pela frente, que é necessário fazer mais. Contamos com vocês. E ainda, como eu tenho mais um minuto, eu queria dizer que nós podemos dizer hoje que faremos um governo municipalista, que o fizemos, um governo baseado no diálogo e na relação republicana, na qual nós não olhamos filiação partidária, a origem do prefeito, a região que o prefeito estava. Nós fizemos uma política articulada com todos vocês, porque nós vimos em vocês representantes legítimos do povo brasileiro e por isso é que nós temos a legitimidade de falar que, para nós, é estratégica a presença dos prefeitos para que o Brasil continue mudando, para que o Brasil continue desenvolvendo e, sobretudo, para que nós ainda consigamos tirar o restante de milhões de brasileiros que ainda continuam na miséria, apesar dos 24 milhões que nós retiramos. Obrigado. De imediato, então, nós vamos formular a pergunta de número 1. A autonomia dos municípios é frequentemente violada pelos governos e pelo Congresso. Para citar apenas um exemplo, a maior parte das desonerações tributárias dos últimos anos foi feita à custa de receitas partilhadas com municípios. Os prefeitos perguntam: seu governo continuará fazendo bondade com o chapéu alheio? Quando o governo do presidente Lula começou, e esse é um dado que não é meu, é um dado do Paulo Zukovski, o bolo tributário era de 13%. Hoje, o bolo tributário, no que se refere à participação dos municípios, é 19%, o último dado de vocês. Eu sou contra fazer bondade com o chapéu alheio. E queria dizer que nós tivemos uma modificação substantiva nessa prática. Quando a crise veio forte, e vocês, alguns prefeitos aqui, exerceram seus mandatos em crises anteriores, sabem perfeitamente o que é que a crise produzia. A crise produzia desemprego, e quando ela produzia desemprego, tinha prefeito que recebia os moradores na porta pedindo políticas sociais compensatórias. A crise produzia queda da economia, a crise produzia corte nos programas do governo e a crise produzia desinvestimento generalizado no país. Falar em compensar queda de arrecadação, nem pensar. Essa era a praxe anteriormente. Pois muito bem, diante dessa crise, o governo foi parte da solução. Nós fomos, de fato, os últimos a entrar e os primeiros a sair. De fato, entre outras medidas, como colocar os bancos públicos, nós desoneramos. Mas eu acho que essa crise trouxe também uma medida compensatória que foi feita em relação à arrecadação das prefeituras. Medida compensatória que deve continuar. Qual seja, nós recompusemos as receitas no nível de 2008. O que eu acho que deve continuar? Deve continuar porque demonstrou que também ter composto essas receitas foi um momento importantíssimo do combate à crise, porque nós não deixamos que os municípios tivessem uma queda que de outra forma seria terrível, não só pela desoneração. A queda terrível é a queda que a crise impõe, é a queda que a crise iria fazer com que
que nós, brasileiros, não estivéssemos na situação que estamos hoje, com o Brasil crescendo. Agora, eu sou contra fazer, de fato, bondade com o chapéu alheio. Sou a favor do diálogo para discutir justamente o chapéu, né, gente? Discutir como é que a gente distribui os ônus e os bônus no Brasil. Acho que com diálogo isso se faz. Não se faz nem com cães, nem com a polícia contra os prefeitos. Sobretudo, eu acredito que nós temos sim de discutir esse equilíbrio entre responsabilidades e receitas, que é, de fato, desequilibrado, ele é descompensado, e ele se deve muito ao fato que nós, ao fazermos as atribuições da Constituição de 88, não tomamos as mesmas medidas no que se refere à questão tributária e dos recursos. Por isso, eu sou contra fazer isso e acho que se tem um governo que não quis que os prefeitos tivessem uma perda, foi o governo do presidente Lula. E eu fico muito tranquilo em dizer para vocês, nós vamos e podemos dizer que vamos fazer porque já fizemos uma parte. Sabemos que tem muito que fazer ainda. Sabemos que é um processo que nós vamos ter de mudar muita coisa, vamos ter de avançar em muitos lugares. Agora contamos com essa parceria, sabemos que essa parceria é o caminho e que aí, com essa parceria, nós temos futuro. Muito obrigado. Pergunta de número 2. Atualmente, existem 390 programas federais, instituídos quase todos por atos administrativos e não por leis, cuja execução tem sido transferida aos municípios. Esses programas criam cada vez mais responsabilidades para os entes locais, sem que as fontes de financiamento acompanhem seus custos. Tomemos, por exemplo, o programa Saúde da Família, em que o custo de cada equipe gira em torno de R$24 mil, e o repasse do governo federal varia entre R$6 mil e R$9 mil. Como o senhor pretende resolver o problema do subfinanciamento dos programas sociais? Eu vou começar da onde eu parei. É impreterível que nessa nova etapa que começa em 2011, nós coloquemos na ordem do dia a reforma tributária e lutemos por ela. Porque a questão da reforma tributária no Brasil, ela amadureceu. Que ela incide sobre o conflito federativo, todos nós aqui sabemos. E até, talvez, uma das razões pelas quais ela não tenha saído seja o fato que os que mais ganham hoje não queiram perder. Nós sabemos disso. Mas é fundamental, não só por conta dessa relação com os municípios, para que haja esse equilíbrio que eu disse antes entre despesas e receitas, mas também pelo fato de que é importante a reforma tributária para os setores empresariais do país. O Brasil tem de simplificar a legislação tributária, tem de desonerar a folha de salário, tem de continuar desonerando o investimento, tem de ter uma política clara que impeça a guerra tributária e que impeça que no país nós incentivemos a importação em detrimento da produção local. Bom, mas eu queria dizer que eu me sinto extremamente confortável aqui ao falar dos programas sociais do governo do presidente Lula. Se teve um governo que se comprometeu com programas sociais, esse foi o nosso. Eu queria iniciar citando o Bolsa Família, que nós arcamos com todo o custo do Bolsa Família e fizemos uma ótima parceria com os municípios, sem as quais esse programa não seria o melhor programa de proteção e de rede de proteção que há no mundo. Eu não tenho nenhuma modéstia em falar isso. Acho que nós temos de ter orgulho disso. É inequívoco que os prefeitos tiveram uma vantagem, porque antes, a cada momento de crise no país e a cada perda de sustentabilidade da renda das pessoas, de todos os moradores dos municípios, o que acontecia? As pessoas iam na casa dos prefeitos e queriam cesta básica, muito justo. Hoje, nós temos um programa institucionalizado. Temos também, eu queria citar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que faz dois benefícios. Um, cria demanda para a agricultura familiar.
e por isso desenvolve o município. E de outro, distribui alimentação onde é necessário e é mais vulnerável. Queria falar também da melhoria da merenda escolar, que passou de 0,9 para 0,30 centavos. Mas, sobretudo, eu queria falar da iniciativa do presidente de consolidação das leis sociais. Porque a consolidação das leis sociais é um momento fundamental para que não se transforme o programa social num prejuízo. Para quem? Um prejuízo para as finanças dos municípios. E também a não existência do programa social se transforme num prejuízo ainda maior para a população brasileira. Por que nós queremos consolidar? Nós queremos consolidar por um motivo muito simples. Por quê? Ao consolidar, nós vamos definir o arranjo institucional e vamos definir também as fontes de receita. E é importante que os governos estaduais também assumam suas obrigações no que se refere a programas sociais. Nós sabemos que isso é uma questão de equilíbrio federativo. Nenhum ente da federação pode se considerar fora dessa discussão. Nós só conseguiremos, de fato, fazer com que essas políticas deem resultado se todos nós fizermos a parceria. Uma coisa que o presidente Lula fez de forma republicana. Nós não olhamos, vou repetir, filiação partidária, a origem regional daquele município ou daquele estado, enfim, nós fizemos. Obrigado. Vamos para a pergunta seguinte. Eu gravo ali a pergunta. Em relação à regulamentação da emenda constitucional 29, se eleito, o candidato vai insistir na criação de uma contribuição social da saúde para financiar os gastos do setor ou dará apoio ao projeto já aprovado pelo Senado, que vincula 10% das receitas da União aos gastos em saúde, da mesma forma como estados já são obrigados a aplicar 12% de sua arrecadação e os municípios 15%? Olha, eu assumo o compromisso de lutar pela emenda constitucional 29. Sobretudo, considerando os princípios de universalização, equidade e de melhoria na qualidade da saúde. Agora, eu também não sou uma pessoa que me presto à demagogia ou a qualquer proselitismo eleitoral quando se trata de questões tão relevantes como a saúde da população brasileira. Nós sabemos perfeitamente que houve uma perda de 40 bilhões de reais quando a CPMF foi extinta. Sabemos também que para cada despesa tem de haver a receita correspondente. A boa notícia que eu acho que nós temos diante dessa queda é que o Brasil entrou numa trajetória de crescimento. E a gente sabe também que a arrecadação sempre cresce acima do produto interno bruto. Portanto, quando eu assumi o compromisso com a regulamentação da emenda 29, o que tem por trás do meu compromisso é a certeza que nós entramos numa nova era de prosperidade, que esse país vai crescer sim, vai arrecadar mais, que nós podemos, priorizando a saúde, ter recursos suficientes para assegurar que haja uma saúde de melhor qualidade. A participação da União é fundamental, mas eu coloco aqui uma questão que é fundamental: a participação dos estados também. Porque hoje muitos estados incluem em gastos de saúde o que não é saúde. E mais, não gastam os 12% legais. Portanto, ao assumir o meu compromisso, eu estou dizendo da onde eu acho que vem os recursos. Vem do aumento da arrecadação e de remanejamento de gastos necessários quando se prioriza uma área. Eu acredito também que nós temos de melhorar a gestão na área da saúde. Nós temos de integrar mais os programas. Nós temos de buscar isso de forma a ampliar a cobertura do serviço de saúde.
É sabido, né, que nós precisávamos de ter atendimento de urgência e emergência. Acho que as UPAs, que são unidades de pronto atendimento 24 horas, e também as unidades básicas de saúde que nós nos dispomos e colocamos no PAC 2, a construção de mais 500 UPAs. Assumimos, vou repetir, uma parte expressiva do custeio, não só das UPAs, mas também do SAMU. E repito novamente, muitos estados não assumem conosco e com vocês. Acho que a questão da repartição do custeio é uma discussão correta que vocês colocam. Não basta fazer um investimento, importa fazer o custeio uma vez. Se você não... O custeio, ele se repete a cada ano, o investimento é de uma vez só. Agora, mesmo sabendo disso, eu destaco que muitos dos investimentos que nós fizemos, se nós não fizéssemos, seriam obrigações constitucionais das prefeituras. Acredito que as prefeituras muitas vezes sequer têm condições de assumir o investimento. Por isso que o governo fez e está fazendo na área da saúde e em outras áreas uma distribuição da seguinte forma: fazemos investimento, assumimos 50% do custeio, os estados assumem 25% e os municípios 25%. Ou os estados assumem mais. Agora, que é fundamental que todos os entes federados participem do esforço da política social, sem sombra de dúvida. E queria finalizar dizendo o seguinte: acredito que a saúde é uma questão de dinheiro, de gestão e de respeito com a população.